Olá! O programa Mais Saúde de hoje está num ambiente completamente diferente, vocês vão amar. Aqui é simplesmente o Senac aqui de São Paulo, da Avenida Tiradentes, e todo mundo sempre associa que o Senac é algo mais técnico, focado para a área de comércio, mas pouca gente sabe que aqui tem grandes cursos de pós-graduações na área da saúde. E hoje quem está nos recebendo é um convidado que vocês já conhecem muito bem, tanto do programa Mais Saúde da TV, quanto principalmente da rádio, que é o professor Gustavo Alves, que é o coordenador aqui da pós-graduação em farmácia. Exatamente. Bom, bem-vindo, né, novamente ao programa Mais Saúde e obrigada, né, por esse espaço encantador. O pessoal da produção ficou enlouquecido aqui com a qualidade das peças, né, e enfim, de todo esse espaço. Me conta uma coisa, Gustavo, eu sei que você tem uma linha de pesquisa muito importante, nós já falamos sobre ela, mas eu gostaria de retomar esse assunto. Sim, primeiro agradecer mais uma vez, né, de estar com vocês aqui, ressaltar que o trabalho que eu faço aqui no Senac ele é voltado para cursos de pós-graduação na área de farmácia hospitalar, farmacologia clínica, que é uma área que vem dando bastante ascensão, né, bastante oportunidade para o farmacêutico. E dizer que com relação à área da pesquisa, especificamente o Alzheimer, nós começamos com pesquisas voltadas para avaliação de algumas enzimas relacionadas ao avanço e à progressão da doença. E aí, ultimamente, nas últimas pesquisas, aí já na finalização do doutorado, a gente conseguiu provar que existem biomarcadores salivares que podem predizer o surgimento da doença. Gente, é incrível. Depois eu vou fazer um comentário com vocês, mas antes, sabe que nós temos um momento de espiritualidade no programa que é gravado lá em Roma pelo nosso querido padre João Marcos. Vamos lá, padre, qual é o recado de hoje, já que nós estamos falando nessa área farmacêutica? A palavra de Deus de Filipenses, capítulo 4, no versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje a doutora vai estar falando sobre o mal de Alzheimer e que muitas pessoas, né, já após uma certa idade, às vezes sofrem essa questão, mas a doutora vai estar passando um pouco mais como se prevenir melhor sobre essa doença, ou que alguém que está doente, está passando por esta doença, que possa se prevenir, possa ser ajudado nesse sentido. Mas quem nos ajuda, quem nos fortalece em todo sentido, se você está doente, se você está passando por algum problema no dia de hoje, saiba, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me dá força, no Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua caminhada, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe as decisões que você vai estar tomando no dia de hoje, a decisão para o melhor, a decisão. Um dia eu ouvi de uma pessoa, do saudoso Padre Léo, que tem uma história, eu tenho uma história com o Padre Léo muito bonita, porque eu participava dos encontros. Uma outra hora eu conto para vocês com o Padre Léo lá na comunidade de Betânia, em Santa Catarina. E eu ouvi do Padre Léo essa frase: seja o melhor. Mas eu fiquei um pouco assustado. Depois ele completou: seja o melhor para Deus e para os irmãos. Seja o melhor, filho. Seja o melhor, filha, para Deus, no seu trabalho, para os irmãos, no seu estudo. Faça de qualquer jeito, não faça por fazer, faça porque vale a pena. Deus abençoe, um abraço, que a graça de Deus se manifeste e dê sobre você. Gustavo, você está comentando então que agora, através da pesquisa de doutorado que você desenvolveu, temos marcadores na nossa saliva que podemos prever se vamos estar predispostos a ter Alzheimer? Ainda não podemos provar que, assim, com toda certeza, são hipóteses de substâncias presentes na saliva, que também presentes no sangue, no líquor. No líquor com muito mais efetividade, só que a questão do líquor é a dificuldade na punção, a invasividade, né? Está lidando com o idoso. Uhum. Mas no caso da saliva, a nossa tese ela se comprovou em boa parte dos casos, principalmente porque nós correlacionamos os níveis salivares desses biomarcadores
com outros marcadores sanguíneos, como, por exemplo, os hormônios tiroidianos, a concentração de vitamina B12, a concentração de hemoglobina, plaquetas. Então, as pesquisas elas deram assim, um viés bem interessante para que isso mereça um estudo mais aprofundado ainda. Que isso deve ser, no mínimo, um pós-doc que você já deve estar pensando em fazer, né? Sim, estamos negociando. Gente, estamos negociando, né? Gente, sabe que o Gustavo foi convidado, depois que o seu doutorado, né? Você defendeu o seu doutorado, a apresentar num congresso em Los Angeles, foi isso? Las Vegas. Las Vegas. E como é que foi isso? Foi interessante, porque... Não, e o orgulho, né? O Brasil. orgulho, claro, brasileiro. A gente tínhamos lá cerca de 3 ou 4 brasileiros só apresentando um congresso que reuniu cerca de 25 mil farmacêuticos, especificamente, e a aceitação, a curiosidade sobre o trabalho, isso foi muito interessante, porque a gente trata de uma doença que hoje ela é vista como uma epidemia. Embora ela não tenha um contexto relacionado à contaminação, agente microbiano, vírus, etc., mas ela tem esse lado bastante preocupante por afetar populações independentes de raça, credo, poder econômico, até mesmo intelectualidade. Gustavo, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo deve estar se perguntando: como é que eu sei se meu pai, minha mãe ou eu vou desenvolver essa patologia, esse Alzheimer? Não há ainda fatores que possam condicionar ou que possam predizer que o indivíduo vai ter a doença. A doença de Alzheimer, é importante salientar que ela é uma demência. E a demência é um processo que está relacionado ao caráter da senilidade, que é o envelhecimento patológico. Entretanto, mesmo na senescência, que a gente chama de um envelhecimento fisiológico, você tem perda neuronal, degeneração neuronal. No caso da doença de Alzheimer, esse processo neurodegenerativo ele é mais acentuado, porque aí ocorrem cascatas e ocorrem fenômenos fisiológicos que vão comprometer a saúde, digamos, do cérebro, permitindo que a doença avance mais rapidamente. E aí nós temos duas proteínas que estão muito relacionadas a isso, que é a proteína tau e a proteína beta-amiloide, e elas ajudam acabam formando as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Certo, quer dizer, não deixa de ser uma doença classificada dentro da demência, e o americano estuda muito isso, né? Muito, bastante. O americano estuda e ele tem dados, por exemplo, interessantes, mas infelizmente alarmantes, onde estima-se que em 2050 a doença de Alzheimer terá um diagnóstico a cada 37 segundos. É um efeito chamado de semelhante ao baby boom que nós tivemos logo depois da Segunda Guerra, com a questão da natalidade, da explosão da natalidade, só que ele é usado como um comparativo, fazendo uma analogia ao baby boom naquela época antes da pílula anticoncepcional. Agora o baby boomer são aquelas pessoas que em 2050 terão acima de 65 anos e estarão muito sujeitas até a doença. E por que muito sujeitas? Porque as pessoas estão vivendo mais. Hoje as pessoas vivem mais. E por que elas vivem mais? Porque a qualidade de vida, a alimentação, e aí vivendo mais, o processo neurodegenerativo vai acontecer com maior frequência. Mas, Gustavo, vamos pensar juntos, todos nós. Quer dizer, 2050, então, todos que nos estão assistindo, que têm 32 anos hoje, no futuro, em 2050, a cada 7 segundos. 7 segundos, teremos um diagnóstico fechado de Alzheimer. Não serão todos, né? Sim. Boa parte da população. Hoje, nos Estados Unidos, existem cerca de 5 milhões de pessoas com Alzheimer, hoje. No Brasil, o último dado que nós temos de 2015, ele aponta para 6% da população idosa. A população idosa em países em desenvolvimento é aquela população igual ou maior que 60 anos de idade. Essa que está aqui, ou que seja, já tem 62 anos, vamos dizer assim, quer dizer que eu já estou nessa categoria, vai. Estatisticamente, mas não significa. Hoje, estima-se que no Brasil existam 1.200.000 pessoas com Alzheimer. Tá. Então, outra coisa muito importante. Alzheimer, como é que eu sei que o meu pai, a minha mãe ou nós, acima de 60 anos, estamos começando a ter alguns problemas que deveriam ser
logo investigados? Porque a gente sabe, né? Tem coisa que não tem cura, mas tem controle. O que seria, assim, o primeiro ponto que você chamaria a atenção? Antes de responder sua pergunta, só voltando na questão anterior, de 1.200.000 pessoas com Alzheimer, qual é o detalhe que mais nos chama a atenção e preocupa as autoridades médicas e sanitárias no Brasil? É que desse 1.200.000 pessoas, metade não sabe que tem a doença. Exato. Por que não sabe que tem a doença? Porque os sintomas que a doença de Alzheimer apresenta, como demência, eles se assemelham a outras doenças, como, por exemplo, sintomas depressivos, surtos psicóticos, isso já num estágio mais avançado, e isso torna o diagnóstico mais difícil. Respondendo a sua pergunta com relação a sinais, sintomas. A primeira coisa muito importante é, a partir dos 40 anos, sempre procurar um geriatra. Ah, mas por quê? Eu estou ficando velho? Não, é porque você passa de um estágio diferente na tua vida, onde você vai requerer outros cuidados, onde você vai precisar ter um acompanhamento não só da questão do Alzheimer, porque a gente fala tanto no Alzheimer, mas a gente tem outras doenças que estão muito relacionadas ao avanço da idade. Claro. As doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, distúrbios do colesterol, etc. Mas é muito importante, nesse momento, fazer um acompanhamento normal e, havendo sinais que são característicos da doença, imediatamente procurar o médico. Existem alguns sinais que podem dar a entender de que há uma possibilidade do indivíduo ter a doença de Alzheimer. E aí, fazendo exames assim de rotina, que um geriatra ou um neurologista, né? Porque Sim. muitas vezes eu acho que o neurologista até seria a pessoa talvez mais indicada para fechar esse diagnóstico, não? Recomenda-se, fala-se muito no geriatra, a recomendação do geriatra, mas o neuro também tem competência para isso. Tem competência para isso. Então, não é fácil, né? A gente envelhecer é bom, mas a gente tem que envelhecer com qualidade. Por isso a importância. Eu digo sempre para o meu paciente, seremos centenários, mas vamos ser centenários saudáveis. Porque a gente encontra, eu já estou começando a encontrar centenários no consultório. Exatamente. É impressionante e muito bem, provavelmente porque eles se cuidam. Bom, nós vamos agora dar um tempinho só, que nós vamos para o nosso intervalo e nós vamos voltar já com dois aspectos interessantes. A primeira é mitos e verdades que eu gostaria que você apontasse e depois o professor Gustavo vai falar de cuidados com os medicamentos de uma maneira geral em relação ao Alzheimer, né? Okay. Mas a gente volta já. Retornando ao programa Mais Saúde, aqui nesse espaço maravilhoso do SENAC, e hoje nós estamos aqui nesse ambiente que simula uma UTI. Mas você viu que nós não temos propagandas comerciais. Por quê? Porque o grande colaborador de toda essa obra é você, que nos ajuda através da sua doação espontânea, ou então adquirindo os produtos de evangelização, os nossos livros. Tem aí o último lançamento, Desafio do Bem 30 Dias, né? Que está todo mundo encantado. Então, é assim que a gente, todo mundo um pouquinho junto, faz acontecer essa obra. Mas estou aqui com o professor Gustavo, né? Que no primeiro bloco explicou tanta coisa bacana sobre Alzheimer. E com o cérebro. Pois é, eu estou aqui com esse cérebro. Gente, olha o tamanhinho. E é aqui que acontece tudo, né? Acontece tudo. E aí, o que temos aqui? E aí, aqui, 86 bilhões de neurônios. A doença de Alzheimer, inicialmente, ela se dá no hipocampo, que é uma região responsável pela memória. Depois ela avança, córtex entorrinal, e ela avança para o córtex, onde você depois vai ter os comprometimentos secundários, né? Como comportamento, agitação, os surtos, a depressão também, que é muito característica. Ela tem praticamente 3 estágios, a doença. Existem várias
Os mitos e classificações. verdades, quais seriam? Existem, assim, mitos e verdades, por exemplo, se falava muito, isso não há tanto tempo atrás, se falava muito na questão do uso do alumínio, das panelas de alumínio, que fazer comida no alumínio, na panela de alumínio, causava Alzheimer, porque o alumínio 3+, ele é um metal que provoca neurodegeneração, mas isso foi totalmente jogado por terra. Ele faz outras coisas, mas não é o responsável pelo processo Alzheimer. responsável pelo Alzheimer. Perfeito. Né? Uma outra questão muito importante é relacionada a medidas que possam prevenir ou evitar a doença. Não tem como evitar. O que se sabe hoje é que você pode retardar o progresso da doença. Quer dizer, não tem cura, mas tem controle. Você pode retardar o progresso da doença. Tá. Atividade física, atividade aeróbica é super importante, ela aumenta massa branca, alimentação saudável. Melhora toda a parte de mitocôndrias, né? Sim, a questão mitocondrial, que também está sendo muito estudada hoje no Alzheimer. Outra coisa importante também é a leitura, é você, a partir já dos 40 anos, ou a partir já do início da fase adulta, você estimular áreas do cérebro que você normalmente não estimula no seu dia a dia. Então vá aprender a tocar um instrumento, vá falar uma língua que não seja o inglês, porque em inglês a gente é praticamente bombardeado. Né? Vá desenvolver uma atividade que você nunca fez, aprender alguma coisa nova, porque aí você vai estimular a formação de novas conexões interneuronais. Isso, para a doença de Alzheimer, facilita ou impede o avanço rápido da doença. Você sabe que eu tenho uma pergunta no consultório para as pessoas de mais idade que eu vou fazer para você. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Essa é uma grande questão. Eu lembro de um senhorzinho que chegou e falou assim, ai, não estou lembrando. Eu falei, isso tem um sonho não realizado? Ele falou assim, tocar violino. Você sabe que foi assim incrível como ele teve assim um desenvolvimento até na autoestima dele. As emoções, o estímulo de emoções positivas é muito importante. Exato. Né? Bom, fora isso, nós temos também que ter cuidado, isso eu aprendi com o Rock, que nós temos que ter cuidado com o doente. Mas temos que ter uma atenção muito grande para com o cuidador. Exatamente. E esse cuidador? O cuidador é muito importante e até aproveitando, hoje existem cursos de formação de cuidadores, né? Várias escolas e instituições têm esses cursos. Lembrar que o cuidador tem que ser profissional, porque o cuidador familiar, que é o que a gente acaba tendo essa questão emocional, de envolvimento, a gente quer cuidar, infelizmente, ou vai cuidar da sua mãe, do seu pai, ou do marido ou da esposa, etc., já acometido pela doença, caso isso aconteça, não sendo cuidador profissional, ele vai sofrer muito. Existem inúmeros trabalhos que mostram doenças associadas aos cuidadores de Alzheimer, como principalmente depressão e síndromes psicóticas, porque ele sofre muito. E olha, não que o cuidador profissional não vá sofrer, ele também sofre muito. Sofre, eu acompanhei. Mas por ele não ter uma relação familiar, não vai ser tão contundente como o familiar. Gustavo, então aquela pessoa que fica naquela ansiedade, eu não quero colocar o meu pai, a minha mãe numa instituição. Como que ela tem que encarar isso? Ela tem que encarar isso, é difícil a gente falar aqui, tentar explicar isso de uma maneira simplificada, mas hoje existem as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, aqui no Brasil e já em outros países há muito mais tempo. Estão sendo organizadas, estão sendo, digamos que, padronizadas para atendimento de paciente demenciado e acabam sendo os locais de melhor refúgio, até porque tem atendimento especializado, não é hospital, não é um asilo, tem um atendimento multiprofissional, com a atuação do nutricionista, Nossa, clínico, importantíssimo. do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do educador físico, do farmacêutico, do médico, do enfermeiro. E está todo mundo no mesmo lugar, Exatamente. Não é aquela coisa, por mais que você às vezes queira cuidar do seu ente querido, a gente não tem formação para isso. Então, realmente, uma pessoa que possa nos ajudar nesse sentido é muito importante para decidir o lugar certo, o cuidado certo. Agora, mas nós estamos nesse espaço que simula uma UTI, porque nós temos aqui, agora eu já sei, chama-se simulador, eu chamei de boneco de uma maneira errada. É um simulador, é como se fosse um paciente, né, Gustavo? Ele mimetiza uma situação realística, né? A gente também às vezes fala boneco, mas esse simulador, que é uma alta tecnologia. O Senac tem essa tecnologia, é importante falar, ele transpira, ele apresenta dilatação ou contração de pupila, ele até tosse, se for o caso. Ele tem o monitor, que é um monitor real, que mostra... Olha aí. Está tossindo aí, né?
Ele pode mostrar hipotensão, hipertensão, saturação do oxigênio. Gente. Então, serão criadas situações realísticas onde o aluno vai ser desafiado a usar o medicamento correto, na dose correta, para reverter um quadro clínico. Caso ele não faça isso de maneira correta, o paciente evolui para óbito, e vai ser demonstrado aqui. Então isso é bom, porque prepara mais adequadamente o futuro profissional a enfrentar situações como essa, que são infelizmente muito comuns no dia a dia de um hospital. Na época que você estudava não tinha essa mordomia, não, né? Não tinha. E tinha a questão ética, né? Porque aí você tinha que fazer... Eram pacientes reais, e nem sempre o paciente tinha que autorizar, e numa situação de emergência, Nossa, como é que você vai pedir autorização? De né? forma nenhuma. Mas a gente quis mostrar, porque realmente isso nós achamos fantástico. Inclusive o pessoal da produção, quando eu cheguei, falou, tem um boneco que fala, parece gente, só não tem alma. Então realmente foi algo que a gente queria muito compartilhar com vocês. Mas nós vamos para um VT agora e voltamos já já. Coloco como a informação inicial, e talvez uma das que as pessoas menos se preocupam, que é a questão da água. O medicamento deve ser tomado sempre com água. É normal as pessoas usarem medicamentos com chás, café, bebida quente, sucos, refrigerantes, e o medicamento deve ser tomado sempre com água, não usar com outro tipo de medicamento. De preferência um copo de água cheio. Uma outra questão muito interessante, que é uma prática que muitas pessoas têm o hábito de fazer, é triturar e cortar medicamentos ao meio. Apenas quando o médico recomenda que o medicamento deva ser cortado ao meio, isso deve ser executado. E mesmo assim, se houver dúvida, pergunte ao seu farmacêutico, porque muitos medicamentos não podem ser cortados ao meio. E jamais triturar o medicamento. Se há dificuldade na deglutição, em tomar o medicamento, consulte sempre o farmacêutico para ver se esse medicamento, em determinadas situações, ele pode ser cortado ou pode ser até amassado. Sempre procurar o farmacêutico, que é o profissional que melhor pode te dar esse tipo de orientação. Gustavo, você falando de medicação, mas os congressos hoje eles estão, parece que mais preocupados em descobrir, né, em diagnosticar do que desenvolver drogas, né, como nós chamamos, para quem já tem, né? Boa parte das pesquisas hoje, elas buscam melhores evidências contra o diagnóstico, diagnósticos mais precisos, em paralelo algumas drogas, inclusive imunoterapias, vacinas que estão sendo desenvolvidas. Opa. Existe uma expectativa que agora em 2018, no ano que vem, nós temos pelo menos 2 drogas que vão trazer assim um grande avanço na questão do tratamento. 2 que já estão em fase final de pesquisa clínica, em fase 3, e alguns métodos diagnósticos também que estão sendo desenvolvidos, esses biomarcadores, e chama atenção até para alguns trabalhos que vêm sendo realizados no Brasil, por colegas que já, assim, com resultados bastante interessantes e animadores, quanto a diagnósticos mais precisos, porque o diagnóstico do Alzheimer ele é baseado em uma série de exames clínicos, exames de comportamento, que vão fechar o diagnóstico baseado na chamada hipótese diagnóstica, já que precisamente 100% só no pós-mortem, examinando o tecido. Gostaria de agradecer enormemente também ao Senac nos ceder esse espaço incrível, porque tem muita coisa boa também e que nunca é mostrada, né? E eu deixo você para se despedir e fazer suas últimas considerações aqui para o nosso público do Mais Saúde. Eu acho que trata-se de um assunto extremamente importante, mas que a gente também não pode alardear de maneira tão assim exagerada a ponto de causar uma preocupação absurda nas pessoas, mas saber que é um tema que vem sendo encarado pela ciência de maneira bastante concentrada na busca efetiva de diagnóstico e depois de tratamento. E agradecer mais uma vez o convite que você me fez, sempre à disposição para ir no seu programa, aqui ou lá no rádio, e deixo os meus contatos para que, caso haja necessidade, caso dúvidas ou algum tipo de informação que não possa ter sido dada aqui, fico à disposição. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Mamãe chamava-se Josefina Seregati dos Santos e foi assim o acontecido. A gente foi percebendo que ela esquecia as coisas, não comia. Até então ela morava sozinha, né? O Alzheimer dela começou por volta
quando ela tinha 80 anos. Eu era bem nova e eu não aceitava muito aquela situação dela, né? Mas tinha que conviver. E aí começou a gente estranhar as dificuldades dela, né? Em festas, um saía, outro ficava, porque tinha que tomar conta. Teve momentos de agressividade dela, mais para o estágio final, intermediário para o final da doença. E as minhas filhas e o meu marido ajudaram bastante. E da minha parte eu tive muita dificuldade de não aceitar. Minha mãe sofria, meu pai sofria, a gente sofria. Ela sofria muito também, né? Porque ela não sabia o que ela fazia, ela já não tinha mais conta do problema que ela tinha. A gente sabia, mas ela não sabia o que ela tinha. E foi indo, ela foi cada vez mais a doença agravando, né? E quando foi no dia 15 de manhã, por volta acho que das 5 horas da manhã, ela veio a falecer. E ninguém tá livre disso, entendeu? Então é o mínimo de gratidão que a gente pode ter. Aprendi muito com a minha avó, muito com a minha mãe. É muito difícil a gente falar porque a gente perde uma pessoa que a gente amava muito, entendeu? Eu sempre rezava, pedia a Deus que desse força, né, para mim, para os que estavam ao nosso redor, porque só Deus mesmo para dar força para a gente mesmo, para mim realmente. Mas não é fácil. Quem passa por essa situação não é fácil mesmo. Como a gente fala, a gente não quer que a pessoa vá embora, mas tem o momento dela. O que a gente sente é que a gente queria conversar com ela, falar, mas saber, não tinha mais aquele contato com ela, né? A gente às vezes para analisar que a gente é muito egoísta nessa parte. Que a gente quer que a pessoa fique com a gente. E não é assim. A gente acha que segura a pessoa, enterra até um certo ponto. E não é como a gente quer, como Deus quer, né?